Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a este webinar. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje venho-vos falar de uma coisa que é de extrema importância, que é a questão relacionada com os, com os projetos finais. E o que é um projeto final? Um projeto final é uma tentativa de vos preparar para fazerem perdão, para vos preparar para fazerem o projeto e, eventualmente, se assim o desejarem, poderem, um dia mais tarde, se quiserem submeter o projeto ao Ministério da Agricultura, fazerem-no. Ok? Eu não sei se alguém tem ou não tem, portanto, eu não sei se alguém tem ou não tem já uma ideia daquilo que vai fazer no projeto final. Eu hoje vou dar-vos aqui algumas orientações, algumas dicas para aquilo que é a nossa necessidade e a nossa vida e os nossos negócios. E por esse modo vou-vos explicar o que é importante vocês referirem no projeto final. Vou ressalvar a importância de alguns aspectos para vocês poderem participar e fazer a vossa participação. É suposto o quê? O projeto final é uma coisa que começa no primeiro módulo e termina no quinto. E é suposto, durante esse período, vocês irem mantendo um contacto bastante ativo comigo, no sentido de eu vos poder aprimorar o vosso projeto, porque é muito difícil vocês mandarem-me o projeto e depois eu demorar a ler e a fazer as sugestões, mas é mais fácil, na minha ótica, pode não ser na vossa, é mais fácil vocês conseguirem ir completando e obter uma melhor classificação se o fizerem se o forem fazendo à medida que vão aprendendo a matéria, vão também fazendo alguma progressão, e eu assim, a ideia é eu tentar fazer-vos aqui uma consultoria. No fundo é isto, vocês vão fazer e eu vou-vos dando umas dicas e vou-vos dando umas ideias. Não sei se dos presentes algum de vós já tem alguma ideia do que é que pretende fazer no projeto final, se não tem, o que é que acham. Alguém quer participar e dizer o que é que pretende fazer no projeto final? Eu conto-vos um bocadinho aquilo que é a minha experiência de ser professor do ensino profissional. E os meus alunos, no final dos 3 anos que andam a estudar, do 10º ao 12º, vão ter que apresentar um projeto. E o que é o projeto? É um plano de investimento onde eles decidem que negócio é que querem ter, de que forma é que o vão pôr em prática e quanto é que vai custar-lhes fazer esse trabalho. Ok? Dúvidas até aqui? Eu vou-vos também mostrar hoje. Vou-vos também mostrar aquilo que é a checklist que vai ser atualizada do projeto final, ok?
Malaguetas em hidroponia. Malaguetas em hidroponia parece um tema bastante interessante. Já vi produção em terra, mas malaguetas em hidroponia nunca vi. Já vi piripiri também, já tenho presenciado alguns que fazem piripiri. Aquilo é um arbusto, é relativamente fácil. Mas pronto, vamos então aqui para eu vos dar uma ideia daquilo que pretendo de vocês no projeto final, para já. Ora então, todos estão a ver? Já toda a gente consegue ver a apresentação? Vamos então. Acompanhamento ao projeto final. O guia para preparar o projeto, por onde é que hão de começar. Quais são as principais objeções? Isto é uma análise que vocês têm que fazer pessoal. E essa análise vocês conseguem fazê-la muito bem através da análise SWOT. Depois, quais são as principais motivações que vos levam a ter interesse por aquela área de negócio? E por último, o que é suposto e o que é indispensável que vocês apresentem? Ok? Continuando. O que é que acham? O que é que eu acho que vocês não devem deixar de fazer e não devem deixar de referir no projeto final? Para já, devem ter uma ideia clara e uma ideia bem estruturada. Se não têm uma ideia bem estruturada, deverão contactar-me para eu vos poder ajudar e para eu vos poder orientar. Depois, quais são os motivos que o levam a ter interesse por determinada área? Neste caso, pela área escolhida no seu tema. Como é que se vê na implementação deste projeto? Vê-se como gestor? Vê-se à procura de uma sociedade? Vê-se inicialmente num plano mais indireto de participação ativa do que não? Que fontes é que utilizam? As fontes bibliográficas. E qual é a sua escolha e se já tem alguma ideia. Estas deviam aparecer, não sei porque é que lhe deu esta. Depois, fazerem uma memória descritiva, e na memória descritiva eu não quero nada mais, nada menos do que me expliquem que projeto querem fazer, qual é a área que têm disponível, que caracterizem o clima, os acessos, os custos, o acesso à mão de obra naquela área, que me expliquem se já tem se já tem o terreno, se não tem o terreno, e se não tem o terreno o que é que vão fazer, se vão comprar ou se vão alugar, o que é de fundos vossos, o que é de capitais que vão ter que pedir emprestados, capitais próprios e capitais que não são próprios, ou seja, que necessita de algum acompanhamento e de alguma ajuda do ponto de vista da banca. Na memória descritiva devem detalhar o tipo de cultura, as suas características, o seu escoamento, as suas produtividades, devem caracterizar devem caracterizar quais as culturas agrícolas e quais as suas pragas, as suas doenças e os seus acidentes fisiológicos mais frequentes. Dúvidas até aqui?
Não há dúvidas, posso prosseguir. Tem alguma curiosidade que queiram colocar-me? Não há curiosidades? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Como deverá organizar o seu anteprojeto, ou seja, até ter uma concretizações, não é? Definir objetivos muito claros, a que é que me proponho, o que é que eu proponho fazer, de que forma é que consigo orientar-me e olhar para as minhas bases e poder progredir na. Quais são as coisas de que vão necessitar? Isto já faz parte das orçamentações, daquilo que vocês precisam. Como é que vamos planificar a implementação da ideia? Alto. Referir-vos a importância de se fazer orçamentos. Por isso é que há um caso prático e... Perdão. Por isso é que há um caso prático e mais algum exercício para vos permitir perceber a importância, porque é assim, a malta tem que saber quanto é que vai gastar e quanto é que espera vir a buscar. Portanto, é de veras importante esta questão da orçamentação. Perceber a relevância dos investimentos, o que é que vai ser feito primeiro, o que é que vai ser feito segundo, trabalhar com o máximo de recursos próprios que conseguirem, pois assim vai-vos baixar os custos de instalação e o vosso payback vai ser mais rápido, vocês vão ter um retorno muito mais rápido do que se não o fizerem. Vamos fazer também, em conjunto comigo, a análise aos investimentos feitos, em que eu vou olhar para o vosso orçamento e para a vossa descrição e ler os motivos pelos quais vocês escolheram determinadas culturas e vou conseguir dizer-vos, olha, se calhar esta não é a melhor maneira de fazer isto. Experimenta assim, assim, assim. Vou ajudar-vos a perceberem quais são os fundos que têm disponíveis para se candidatarem e para poderem ter alguma ajuda em termos de percentagem de investimento por parte dos fundos europeus e dos fundos portugueses. O modo como vocês vão operacionalizar. Isto é aquela questão das três funções da gestão. O planeamento, a implementação e o controle. É uma organização que deve ser feita sempre com base nessas três premissas, digamos assim. O payback, que é quantos anos é que vocês vão demorar até começarem a ter efetivamente lucro, ou seja, quantos anos vai demorar a amortizarem o vosso investimento e a partir de que ano é que pagamos o investimento todo, ficamos só com as nossas despesas normais, as nossas despesas correntes, vencimentos, etc. Mas calcular as entradas que determinadas áreas e que determinadas produções nos dão. Perceberem quanto é que devem produzir no mínimo em termos de quilograma por hectare ou de tonelada por hectare para ser atingido o limiar de rendibilidade. De referirem qual o vosso plano de investimento, ter alguns aspectos relacionados com a contabilidade e fiscalidade que vocês vão aprender no módulo 3. Esta é extremamente importante que eu vos refiro aqui. Fazer uma análise em esquema, que é a chamada análise SWOT. Essa análise SWOT vai fazer com que vocês consigam perceber quais são as fraquezas do vosso negócio, em que oportunidades é que podem incidir e como devem calcular, isso é muito importante para vocês conseguirem orientar. Qual o plano de marketing e o plano de atuação?
que fundos europeus existem e as suas candidaturas dos projetos, dizer-vos também quais é que estão abertas, quais é que estão fechadas, a quais é que podemos, em quais é que o projeto se enquadra, em quais é que o projeto não se enquadra. Portanto, estes são os pontos base. Portanto, devem ter uma capa, uma contracapa, um índice, uma introdução, eventualmente até antes da introdução podem fazer as vossas motivações, podem pôr uma página só com os motivos pelos quais vocês sentem necessidade de fazer um projeto sobre aquela área. Depois a introdução, depois passamos à fase da memória descritiva e depois passamos à fase do projeto propriamente dito, ou seja, como é que vocês vão implementar o vosso plano de negócios passo a passo, qual é que é o orçamento esperado para a implementação desse plano, tem que fazer uma consulta de mercados para perceber os preços que se praticam, as produtividades que se praticam em determinada zona, que se obtêm em determinada zona, para nós podermos conseguir entender quanto tempo vamos demorar a fazer o webinar, a fazer o projeto. A forma como vão organizar a vossa empresa, e eu prefiro que vocês ponham isso esquematicamente. Claro que se não conseguirem pôr esquematicamente, eu não vou prejudicar quem escreve em texto. Vamos ter um plano de negócios, vamos ter um plano de marketing e a atuação que é esperada de acordo com isso que vai ser necessário. Logicamente que o acompanhamento vai ser frequente e que vocês têm que também procurar-me e apresentar-me as vossas condições. Acho que a análise SWOT também é muito importante, o payback é extremamente importante, orçamentar também é extremamente importante, concluir se o vosso negócio é viável ou não também me parece de extrema importância. E agora vou-vos apresentar, para finalizarmos, quais os critérios de correção que eu dou atenção. Reduzir aqui um bocadinho a imagem. Não. Ora então, vamos lá. Ora, isto aqui no fundo é se vão investigar ou se vão implementar um projeto pessoal. Isto é meramente descritivo. E as motivações, as vossas motivações para aquele projeto. Claro que antes disso, devem aceder à pesquisa. Recomendo que usem livros ou que usem sites que sejam devidamente acautelados. Ok? Depois, a memória descritiva. Apresentar o projeto e os objetivos dele. Referir as suas fontes bibliográficas. Descrever os passos que vocês vão dar de forma sumária e esquemática. Caracterizar a região ideal à planta ou ao produto, caracterizar do ponto de vista do clima e caracterizar do ponto de vista do solo. É DAFO, solo, climática, clima. Aspectos comerciais decorrentes da pesquisa que vocês fizeram. Depois, descrever o projeto, com uma breve descrição de como é que vão construir, quanto tempo estimam demorar a construir o projeto, caracterizar a região, em específico onde vocês vão ter, porque às vezes há microclimas e os microclimas têm a ver com isso. Perceberem quais são as vulnerabilidades e as acessibilidades da região onde vocês pretendem inserir o projeto. Depois,
realizar o levantamento de tudo o que vocês necessitam para implementar o projeto, monitorizar e explicar de que forma é que os recursos vão ser alocados, orçamentar os materiais necessários, apresentação de produtividades estimadas das culturas agrícolas, porque para cada região pode haver uma produtividade diferente, se bem que há uma produtividade padrão. E fazer o cálculo do payback. Depois, perdão. O que é a análise SWOT, a análise de mercado, a elaboração de plano de marketing, quais são as técnicas que vocês vão divulgar, que apoios é que existem para o projeto e para o enquadramento do vosso projeto. E, no fundo, é isso. Define o que é uma análise SWOT e aplica ao negócio. Já tinha falado nisto ali atrás. Descreve, etapa por etapa, como é que irão apresentar o plano de marketing. Exemplificamos como é que vamos divulgar, se vamos utilizar alguns apoios, se vamos usar capitais próprios, se não vamos, e como é que vamos preparar a candidatura. Depois deverão fazer uma pequena apresentação em PowerPoint. Isto ainda não está homologado, portanto ainda não vos é exigida a apresentação em PowerPoint. Mas eu já vos estou a apresentar para vocês terem ideia. E uma breve apresentação do projeto em língua estrangeira, em língua inglesa, neste caso. Poderá servir para a colocação das redes sociais e promover alguma publicidade relativa ao vosso modelo de negócio. No módulo 4, Alberto, módulo 4 aprendemos a análise SWOT. Se bem que, volta e meia, eu vou dando alguns webinars que falam um bocadinho sobre a análise SWOT, mas em maior detalhe é no quarto módulo. E pronto, a ortografia e a criatividade do projeto. No fundo, o que se pretende do projeto final é isto. Eu digo que é isto, mas eu sei que isto é extenso. Por isso é que isto é para se fazer a partir do momento em que vocês aprendem a matéria do primeiro módulo e depois vão complementando à medida que o projeto vai andando para a frente. Ok? Alguma dúvida que queiram colocar? Hoje a sessão é curta porque é mesmo só de enquadramento ao projeto final. Se tiverem alguma dúvida, eu agora coloco-me ao vosso dispor para esclarecerem. Vejam lá se têm alguma dúvida, vou dar um bocadinho, alguma curiosidade. Meus caros, se não têm dúvidas, se tiverem podem depois contactar-me e questionar-me em relação a certos aspectos, mas se não têm dúvidas, hoje era pouquinho que eu tinha para vos dizer, mas é muito intenso, portanto aconselho vivamente a que depois vocês consigam ter acesso a este webinar para ficarem a par destas situações. Se não têm dúvidas, desejo-vos um ótimo fim de semana, tudo a correr pelo melhor. Está bem? E muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Alberto. Obrigado.